Salve Maria! Hoje, dia 8 de março de 2021, da terceira semana do Tempo Comum, e o Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 4, no versículo do 26 ao 30. Do Evangelho segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, quando havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficavam furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós iniciamos a semana, neste segundo dia, segunda-feira, e a palavra de Deus que nos é dirigida nos leva a refletir sobre essa questão, do profeta que não é bem recebido na sua pátria e entre os seus. É bem verdade, a dificuldade de acolher a conversão do outro, a vida do outro, o quanto Deus operou de mudança na vida da pessoa. E claro, nós precisamos entender e dar um voto de credibilidade àqueles que vivem uma experiência profunda de Deus. Jesus, vai justamente fazer com que os judeus, no templo, na sinagoga, eles entendam esta realidade que ele próprio está falando desta viúva e depois de Naamã, o sírio, Não foi em Israel, mas fora. Porque Deus age, Deus pode, Deus faz como Ele quer, do jeito que quer e na hora que quer. E não precisa que ninguém diga A ou B. Não é necessário, como o próprio Cristo disse, não precisa do testemunho de ninguém. Do Evangelho de ontem, no domingo, nos falava desta realidade. Por quê? Porque Jesus conhece o interior de cada um de nós, conhece a intenção no mais profundo do nosso ser. E a gente percebe que em nossas comunidades, nas nossas paróquias, tantos belos trabalhos são desenvolvidos. E quanto muitas vezes, as pessoas buscam aquele que está longe, aquele que está distante, em vez de valorizar aquele que está tão próximo. Quantos padres em nossa arquidiocese cantam? Quantos padres têm ótimas e belíssimas pregações? Colocam nos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários programas, mas muitas vezes as pessoas querem aquele que é um astro, que é aquele que está na mídia. Aprendamos a valorizar aquele que está próximo, uma religiosa, um religioso que trabalha na sua comunidade e que com esforço prepara uma palestra, uma formação, que quer caminhar junto e que muitas vezes a comunidade prefere aquele que está distante. Todo profeta é consagrado ao Senhor. Todo aquele que veio para fazer a sua missão, com certeza deve ser ouvido. Então, as comunidades, as paróquias, as capelas, devem ser convocadas para ouvir os seus pastores, para ouvir aqueles que estão à frente, que querem levar a sério o reino de Deus, mas precisam do apoio, da escuta, E isso muitas vezes a gente percebe o esfriamento das comunidades, porque pensam que só presta aquela música do padre A, aquela missa do padre B, aquela formação desse ou daquele outro. Não. Todos nós nos dedicamos a dar o melhor para vocês, porque é o próprio Cristo que fala em nós para a evangelização. Jesus nos diz mais ainda no Evangelho, com esta atitude. Eles queriam, jogar Jesus do precipício, queriam aniquilar a vida de Jesus, mas Jesus passou no meio deles. Veja, tão confusos estavam,
tão cheios de raiva, de ira, não é? E até de um certo modo uma inveja, porque eles eram incapazes de enxergar o palmo diante do nariz, eram incapazes de perceber o quanto a palavra de Deus poderia dar frutos, e em todos, não é? E então, caríssimos, peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para seguirmos o caminho do Senhor, conforme os seus mandamentos. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero chamar a atenção de você que nos acompanha neste canal, né? Estamos num tempo de grande dificuldade, superlotação dos hospitais. Cuide-se, cuide de quem você ama, fique em casa, né? Faça este esforço, só sair para o estritamente necessário, porque eu percebo que se a gente não se cuidar, a gente vai ter que fechar as igrejas novamente, não é? Fechar os templos, e vai ser uma grande dificuldade, uma grande dor para nós padres, mas para vocês, sem poder acorrerem ao sacramento da Eucaristia. Que Deus abençoe e santifique. Um grande abraço no coração.